Então vá, gente, meio episódio. São 5h30 da manhã. Ótimas escolhas feitas neste dia. Estou aqui com Nuno Sádio e Daniel. Olá, Nem sei o teu último nome. Obrigado, Cid. Pronto. Chega Podes-me chamar perfeitamente. pelo meu nome real. Ok, Chum. senhora opinião. Eu começo a dizer que você não sabe o meu nome, daí eu passo a dizer, eu sou o Sr. Barros. Daniel Barros, mais conhecido por Fantástico. Meu nome é Barros. Slow Daniel clap. Barros. Slow clap. Há que realçar que o Miguel Campos, que esteve no primeiro episódio, está alguns perdido na minha casa. Olha aí, ele está-se a candidatar tipo à presidência da República e não pode aparecer nestes podcasts completamente. Exato. Vamos ter aqui uma certa noção Ele das pode coisas. aparecer. O problema é que ele pensava que era um nadador de crawl, então andava a nadar pelo chão, a imitar uma serpente nadadora de crawl. Exato. Em boxers. Em boxers. Em boxers, exato. Há que referir que ele estava em boxers. E daí peço ao nosso gracioso anfitrião, Doutor Opinião, para procurar o Miguel Campos. Não faz Eu isso. já trato disso. Mas mete piada porque ele não queria fazer o podcast bêbado, porque não queria que a imagem dele fosse tingida, e nós começámos o podcast exatamente logo a dar o bash eterno. Ok. Vamos passar para outra fase porque acho que sim. Já te Acho cansaste que de estar sim. beijo no Campos? Acho que sim. Os hobbits são uma coisa, aguarelas são outras. Entretanto, o Campos deve aí aparecer, mas eu queria falar uma coisa já apareceu convosco. foto ao Campos. Eu não sei. Preciso ter cuidado com a minha gata, que é. Há de notar que fui atacado por uma gata selvagem. Virou de casa. Ela tem treinos intensivos de survival. Krav Maga. Faz scavenging e o caralho. É Krav Maga ou Jiu-Jitsu? É tudo o que envolve naifas, basicamente. É. Ok. Consigo responder que aquela. Perguntando agora ao nosso host, qual é que seria um tópico da nossa vinda cá, dado que nós somos pessoas... Exato. Eu por acaso não falei disto convosco a noite inteira, porque queria guardar para isto, que é, estamos em época de Mundial, o futebol está aí ao rubro, calma. Falar que as piores pessoas. Calma, Escolhi as duas pessoas que não sabem nada de futebol. Mas é engraçado, duas pessoas que odeiam futebol vivamente, Exato. falarem de futebol seria interessante. Seria, vamos ver. A questão é, isto claramente mostra que vocês não viram o terceiro episódio do meu podcast, que é, eu também não gosto de futebol. Eu sei que tu não gostas de futebol. Pronto. Três E aqui- pessoas a falar que não gostam de futebol, a falar sobre futebol seria algo futebol. Não é futebol, é futebol. And Ronaldo scores another one! Não, isso é horrível. Boa tentativa, Vedas. Foi completamente Mas horrível. aquilo que eu queria mais falar não era mais sobre o futebol, mas sobre a maneira como o futebol funciona na sociedade, que é, tu vês pessoas que nunca veem futebol na vida a sentirem agora tipo isto do a equipa, a seleção nacional está a lutar por nós no Mundial, está a espalhar a nossa imagem, a nossa palavra. Ok. E eu sempre questionei, porque é assim, o povo português é um povo que nunca, eu pelo menos daquilo que eu já vi, nunca teve medo de criticar o seu país. Ok, um segundo que eu vou apenas deixar esta situação do futebol de parte de uma vez por todas. Historicamente, nós, portugueses, somos um povo latino, correto? Correto. Latino, significando que nós somos um povo extremamente influenciado por Roma, pela Pax Julia e pelo Império Romano. O Império Romano utilizava uma forma de controlar o seu povo chamada Circus. pão e circo, exatamente. E para nós, nos tempos modernos, o nosso governo usa uma forma de nos controlar chamada futebol e vinho. Não, desculpa. Cerveja, vá. Não, desculpa. Fado, futebol e sardinha. Só Sim, porque estamos nos Santos.
Estamos nos Santos. Sim, tem lógica. Estando nos Santos, fato, futebol e sardinha. Sardine on carbon. On Sardine carbon. on On carbon. Mas pronto, É que se aquilo que, fizer eu mal. aquilo que eu queria, por exemplo, tocar era todas estas pessoas que estão a viver a cena do Mundial e veem os jogos. A minha questão a elas é: o que é que elas realmente gostam? Vá no cu. Hã? Muito obrigado. Não, elas gostam de viver. Na minha perspectiva, é só o seguinte: eu sou nacionalista o suficiente para dizer que sou pela nação de Portugal e pelo Estado de futebol. Só se Ai, eu vou esta gostar esta dentro merda desta é tão mal, conversa. esta merda é tão mal e tão negativa. É tipo, O estado futebolístico da nação. sim, Porque é mais mas já estou demasiado bêbado para dizer esta merda, mas é mesmo tipo, Para resumir a situação, a gata acabou de se passar dos cornos e parecia um avião. mas a questão Como aqui, todos os outros. a questão aqui é mesmo, ora portanto, quem vai estar a jogar vai ser Portugal e Portugal tem que ganhar. Não me interessa se eu vou estar a levar no cu durante o resto do ano em termos de. Impostos e. Exato. Não interessa. Não interessa porque é assim, tu... Não interessa se não vai estar a comer o cu. Eu não tenho. Vedas? Não, ok. Um segundo. Sabes que as leis mais opressivas à população portuguesa foram aprovadas quando o Benfica foi campeão. Quanto quem? Um clube qualquer foi campeão. Então estava a mexer fodedos. Não, a bandeira, como ele claramente disse, Benfica a primeira vez e a segunda vez tentou tipo esquivar-se a algum clube. Tipo, Não vamos por aí. Estava a meu. ser politicamente correto. desculpa. Não mas vamos aquilo- por aí. aquilo- Não vamos aquilo- por aí porque a questão é o seguinte: nós temos juízes em Portugal que não. Em certa parte não têm o seu certo discernimento do que é um serviço de justiça sem aquilo estar-lhe a bater na puta da conta. gente, Vedas, calma. não vamos dispersar, vamos uma coisa de cada vez. Ok, Estamos a tudo falar bem. de. Eu sei, e eu não gosto muito de falar de futebol, mas é uma questão que me intriga muito, que é porque é que as pessoas montam na onda disto do Mundial ou do Europeu e sentem a emoção e o patriotismo e tu não vês mais nenhum patriotismo durante o espaço de 2 anos. Ok. É só quando a seleção joga. Ok, eu queria que fosse um pouco mais sucinto na pergunta que fizeste. Se A eu minha puder questão- falar, se eu puder falar, desculpa, Calma. experimenta meter o FMI em Portugal. Opa, Não divagues, Vedas. Controla. Ok, tudo bem. então mas vamos falar da segurança social. Só somos falar. Não vamos falar Não, sobre a não, tia do Campos, pronto. não. Eu estou a tentar escapar a isto. Vocês andaram-me a foder a cabeça com 2 meses com um tema. Estou-vos a dar um tema, chungos. Agora aguentem-se com ele. Não, Não tudo bem, aguentamos porque não. Eu de futebol, a única coisa que eu comento de futebol é que o FIFA 19, não sei se vocês são pessoas que estão Opa. atentas à E3. Eu passo a explicar. A E3 é a maior convenção de videojogos do mundo. Tento gravar podcasts, acho E o FIFA 19 foi confirmado este ano que ia ter Battle Royale. E isso Eu interessa. só jogo essa merda se tiver nukes. Eu só jogo essa merda se tiver. Controla-te. Ó Vedas, vais tu fazer a edição, meu, do vídeo. Não, tudo bem, vamos. Então pronto, afasta-te do microfone antes que eu tinha Desculpa. achado a barriga Sim. de pontapés. A questão é na boa, aquilo que eu vos queria perguntar e foi uma... Não é problema, estava a dizer para dar a pausa porque talvez voltar Ora, portanto, meus caros senhores, neste preciso momento eu estou a voltar de Marte. O Campos provavelmente já adormeceu. O Campos, neste preciso momento. Porque é um cheiro a merda que ela disse, cara. Tu nem estás a falar para o microfone, João. Não, mas vamos dizer que é um O que eu cheiro a estava, merda. mas aquilo que eu queria puxar, Ok, tudo bem, vamos lá. vocês ainda não me deixaram chegar ao main point.
Não, tudo bem. À vontade, mas mas porque isto é mais do que futebol. Eu compreendo. Noção. A questão É o impacto do nacionalismo. O que tu estás à procura é saber o porquê, ou tentar perguntar-nos a nós, o porquê do povo português. Não. O porquê do povo português, eu chego lá. O porquê Não, do não povo... chegas, Tchon, Não porque chego, vocês ok, ainda não me então. deixaram acabar, cara. Claro que não vamos deixar, mas habitua-te a isso, nós não deixamos nunca ninguém Desculpa, acabar. estou na distância de segurança. Que tipo de Mas segurança social? porquê é que eu deixei isto acontecer? Não, tu convidaste, Gente, nós posso? afirmamos. Podes, Veda, chega-te um bocadinho para trás e respeita ao nosso Mas vosso, se faz favor. Ok, é isto? E a minha questão é: as pessoas montam esta onda do futebol e do Mundial, porquê? Porque sentem realmente o patriotismo pelo seu país, e a minha gata não para de foder os sapatos ao Daniel, mas whatever. Continuando, será que eles realmente se sentem patriotas? Ou será que gostam realmente de futebol? Posso dar-te a minha opinião? Porque é assim, se são patriotas, o que é que acontecia, por exemplo, se Portugal entrasse em guerra? Ok. Não, Iam lá, não. Deixa iam eu lá ver, eles, agora- iam lá eles com os cascóis e com Não, as- é assim, com Dá-me um as segundo ao Vedas para falar. metralhadoras. É tão simples quanto isto. Para mim, na minha perspectiva, Portugal gosta de torcer e os portugueses gostam de torcer porque fado de futebol e outra merda qualquer que eu esqueci-me agora. Fado, Simplesmente. futebol e Fátima. Exatamente. Obrigado. Salazar estaria orgulhoso. Nós ainda não tivemos tempo suficiente para termos um discernimento educacional para as coisas que acontecem à volta do mundo. Mas isso é uma boa, é um bom tópico. A situação é que nós já tivemos esse discernimento. Não tiveste. Tiveste não, 40 pera. Acho que em anos. Portugal não. Permite-me só explicar e contextualizar. Nós temos esse discernimento pessoalmente. Não o transmitimos em público porque é tabu. Eu acho que em Portugal ainda é tabu nós falarmos sobre tópicos ou dizer mal, por exemplo, de futebol. Eu, se não gostar de futebol, sou uma pessoa que realmente abomino futebol, à falta de melhor palavra, digo-te, eu dizer em público que sou uma pessoa que não gosto de futebol e que não vejo futebol e que não sigo futebol é um tabu. Primeiro, ninguém acredita em mim. E depois, quando eu justifico, as pessoas viram-se um pouco contra mim porque eu não estou a seguir a religião, porque futebol em Portugal é uma religião. Eu não estou a seguir a religião do país, que é o futebol e o Ronaldo e o Eusébio. Desculpa lá, é assim, tu tens a questão de que o Cristiano Ronaldo realmente projeta Portugal de uma forma Não, há que dar o incondicional. mérito. É assim. Atenção, eu não estou a tirar o mérito aos achievements de Portugal como desporto. Vá. Peço desculpa, para entender, porque existe muito mais desporto em Portugal, ganham muito mais medalhas e teve muito mais coisas do que o futebol. Apesar do futebol ser a única coisa que faz correr tinta. Digamos que eu não tiro que a seleção portuguesa é uma forma de projeção no mundo. E que tem as suas vantagens a nível comercial, a nível cultural. Completamente. Em todos os move níveis. Um comércio enorme. Não? Claro que tem. Tem Sim, mas todas nem a essas nível vantagens. de turismo. Mas porquê é que, por exemplo, os nossos atletas, todos os outros atletas que nós temos, principalmente atletas paralímpicos que ganham medalhas, atletas de Jogos Olímpicos, pessoal de atletismo, pessoal de judo, que ganham bastantes medalhas, não são idolatrados ou não são sequer tomados em conta quando falamos de desporto em Portugal? Porque há sempre um desporto rei em cada país. Estás a ver? Acho que é mesmo uma cena cultural. E a cena que eu sempre detestei no futebol não foi o desporto em si. E o melhor exemplo que eu posso dar de um fã de futebol era o meu pai. O meu pai era adepto do Porto. Ele via todos os jogos de futebol. Não interessava quem é que estava a jogar. Ele torcia pelo Porto. Mas ele, pelo que eu entendi, Era um treinador de bancada. não. Ele só ficava triste quando via um mau jogo de futebol. Por Mas essa isso é bom, razão... Estás a ver? Mas isso é bom, isso é bom. Isso
Isso é o bom. que eu gosto de. E não sei se é por ter uma ligação emocional, obviamente, com o meu pai. Claro, E é que ligo compreensível. a isso. Mas, uau, o quão puro é tu. Ok, eu sou adepto deste clube, mas tenho que olhar para o desporto por aquilo Ok, que é. eu agora digo-te o E puro. aquilo, pera, deixa-me chegar ao ponto mesmo crucial que eu quero chegar. Aquilo que eu odeio de futebol não é o desporto em si, é o negócio que está à volta do desporto. Era aí mesmo E, que eu é ia as chegar. e como é feita uma prioridade na sociedade Eu em peço Portugal. Só um desculpa, eu segundo, peço Fedas. desculpa. Só para terminar isto. Daniel. O peço Daniel desculpa. estava primeiro. Não, Só desculpa, para desculpa, terminar isto, eu- Vedas. ok. É preciso ir Só buscar para a casa. terminar isto. Tão simples quanto isto. A minha situação em relação ao futebol, para além de não gostar, o que me faz não gostar de futebol é o demasiado impacto que tem e o demasiada atenção que as pessoas dão Completamente. ao dinheiro e à corrupção que está à volta. Porque é isso que importa, que é a novela que está à volta do futebol. Atenção, Porque eu atenção. ontem vi o jogo de Portugal-Espanha, não sendo uma pessoa que gosta de futebol, que eu odeio futebol, mas vi Portugal-Espanha e achei um jogo fantástico. Achei um jogo extremamente interessante. Achei uma boa demonstração de futebol e de um desporto que é puro na sua essência. É pena, quando falamos de outras coisas sem ser a seleção, daí talvez o povo português apoiar a seleção de uma forma que não apoia o resto, é que tu nas seleções tens um desporto um pouco mais puro do que tens dentro do teu próprio país. Não tens. Não, Estás não a, tens. estás a comparar competições internacionais, portanto, já com clubes. Por exemplo, estás a ver, toda esta história do Sporting, tipo, já viste a quantidade de pessoas que fala disto? Do que é do Sporting? Yeah. Da situação que se está a passar agora com o Sporting. Epá, é assim. E agora digo-vos uma coisa: se o futebol acabar amanhã, eles passam fome. Eu estou a falar dos adeptos. Passam. Os adeptos. Os adeptos ganham, passam ganham em greve. dinheiro. Fome de quê? Ganham Fome dinheiro. de futebol. Fome de futebol. Não. Mas tu não precisas de futebol para viver. Não. É entretenimento. É um privilégio. É um circo. O Ok. único problema é que provavelmente. Mas olha o dinheiro que, desculpa interromper-te. Mas olha o dinheiro que está à volta. Tipo, e olha a revolta que existe quando existe corrupção no futebol. Quando um árbitro é comprado ou quando nota-se que há influências exteriores num jogo. Tipo, a revolta incrível que está em todo o país. É aquela mesma revolta que não existe quando dizem-te que o BPI desfalcou completamente o país. Completamente. Olha, por exemplo. É toda aquela situação de que os bancos. Pronto, não sei. Mete-te desconfortável. Desconfortável, tu já estou completamente desconfortável. É toda esse o aquela objetivo, situação. é esse o É objetivo. toda aquela situação em que nós pensamos assim. Eu odeio completamente Sanai. Odeio completamente Sanai. Odeio completamente Vedas. todas. Não sejas facial a nível de empresas. Odeias a Sonai tal como odeias todas as corporações. E tudo o que seja grandes corporações em que não fazem um piso por tudo o que é mexilhão. Para mim só existe uma coisa. Em meu português, o mexilhão é que se fala. Eu vou só Exatamente. procurar o Campos. Podes ir procurar o Campos. A questão é o seguinte: tu não podes pedir a uma empresa para trabalhar sobre uma baseline alta quando tu pagas aos teus empregados um ordenado mínimo. Tens de ser um pouco mais específico nessa situação. Estás a entregar factos ou ideias sem background. Sem background. Ok, tudo bem. Vamos dizer só o seguinte. Eu vou tentar desenvolver isto da melhor forma possível e imaginária. Tu não podes pedir a uma empresa que ganha milhões e que faz do estado gato sapato. Eu digo-te assim, eu odeio a Sonai só por causa de uma merda tão Do simples controle quanto que eles isto. têm no Estado. Hã? Do controle que eles têm no Estado.
Exatamente. Lembras-te quando tu tentavas. O único supermercado que tu tinhas, ok, esta parte me faz sentir velho, mas whatever. O único supermercado que tu tinhas aberto, ou hipermercado que tu tinhas aberto ao domingo era o Continente. E houve uma lei qualquer assim. Ninguém quer saber como é que essa merda passou, em que toda a gente podia trabalhar ao domingo. Ok, essa lei foi aprovada num ano de certeza em que um clube qualquer foi campeão. Vai para o caralho. Não é questões. Tu és mesmo manhoso, Posso dizer. né? Então, olha, posso dizer o seguinte. Vou arriscar, vou dizer e vou dizer que foi o Porto. Um clube qualquer, eu disse um clube qualquer. Não, mas a tua boca aqui há bocado no início do podcast foi o Benfica. Não, eu não estou a ser faccional. Para mim, Benfica, Sporting, Porto. Estás a dizer que o governo compra resultados para Não. cegar o público a Não. outras notícias? Não. O governo apenas aproveita esses resultados para aprovar as leis que não interessam ao povo português. Isso é diferente. Não é? Isto é um... Como assim não foi aprovada a lei do... Qual é que foi a última lei que não foi aprovada? Completamente estúpida. Foi a da... Aborto? Eutanásia? Não, eutanásia. Exatamente. What? Porquê? Eutanásia. Eutanásia. Eutanásia não foi aprovada exatamente porque O Benfica não... não um clube qualquer não foi campeão. Não deixem morrer os velhinhos. Aquela velha... Aquele velho mesmo. Que vai morrer. Vocês Vai sabem- Não morrer. é velho, tem Vocês sabem- pouco tempo. Não, já morreu. Eu sei que morreu, sabe porquê? Já morreu. Vocês sabem que Alguém não foi campeão. Não. Senão a eutanásia tinha sido aprovada. Um clube qualquer, peço desculpa. Não, desculpa, Daniel. É que essa lei não foi aprovada exatamente porque. o Benfica não foi campeão. Ok, pronto. Ninguém falou do Benfica. Mas por acaso ainda bem que puxam esta cena da eutanásia. E vocês acham o que é que eu acho do facto disso não ter sido aprovado? É só pessoas acharem que os seus valores morais são mais importantes que a vida de outras pessoas. É assim, eu E que peço... escolha é que essas pessoas têm sobre a sua vida? E que escolha é que um vegetal tem sobre a sua própria vida? Tem mais do que tu. Estás a perguntar à família da alface do Lidl? Peço desculpa à publicidade. Essa merda não pode ser feita assim. Não porque pode, o porque eu Robin- agora vou-me revoltar. o Robin- Eu agora vou-me revoltar. Eu vou-me revoltar. E vou-me Acalmem-se. revoltar a 100% por uma razão. Porque eu como pessoa singular, passo já aqui em Tu, público, alface. a explicar que a minha história de ser uma alface já vem de há pelo menos 3 anos. E este ano, alguém, por direitos de autor que não foram apresentados a tempo correto, nunca, são apresentados quando qualquer clube for campeão. Aquele clube, um clube. Ele não vai largar esta merda. Eu já ando a dizer, podem perguntar a qualquer pessoa que me conheça, que ninguém me conhece, mas não interessa. Que há menos de 5 anos tu és um alface. Eu sou uma alface. E eu ando a dizer que sou uma alface e brinco com alface. Sabes qual vai ser o próximo anúncio assim forte? Vai ter a ver É que tu ou és com azul. bolachas ou com azul. Azul. São as minhas duas outras frases. E clichês. Trademark, clichês, meus clichês. Isto para dar contexto, gente. O Daniel, pelos vistos, já tem aquela piadita de dizer que é uma alface há muitos aninhos. Não é pelos vistos, isso é um clichê meu. E pronto, é um clichê do Daniel. E ele acha. E ele tem. Não, tu não Tem tens a certeza, Tens? tem certeza. Tens a certeza? Tem a Pronto, certeza. ele Eu tem tenho quase a certeza. certeza de quem. Ele tem a Tenho certeza certeza. que algum chonk de marketing lhe roubou a cena da alface. Eu quase que aposto que foi alguma Isto- gaja que lhe despou a pizza. Meu. Mas eu não vou dizer nada, não vou dizer merdas nenhumas, mas isto sou só eu. Não Sou só sejas eu. rude. Vedas. Ou sabes- anal ou nada. Que a Vocês Maria sabem, não trouxe isto. vocês sabem que isto não vai ter edição. A Maria adora anal. Mas pronto. Passámos da eutanásia. Eu pensava que o Daniel ia realmente fazer um discurso bué fluido sobre a revolta que ele tinha sobre o facto de a eutanásia ter sido. Não, a desaprovada. eutanásia é um É um tópico que eu não quero saber. tópico.
Não, tu queres Man. saber. Tu queres saber. Não, tão pouco me interessa. Não, tu queres saber. O único problema da eutanásia vai continuar a ser que é até que ponto é que te bate em ti. Bate. Ainda há cerca de 2 Sim. semanas. E tu tens uma. Estamos agora aqui a falar sobre uma Ok, temática. mas é um tópico que eu preferia não. Vamos passar. não Eu entrar, só- porque ainda é muito, só- recente. Recente, sim. Eu só digo-te quero assim, deixar é isto- é um tópico bom para o Vedas falar por uma razão. Dado o background dele de formação, pelo menos tentativa de formação, Sim, sim, é verdade. é um tópico que a minha ex-namorada, que era do mesmo curso, que sabia mexer bem nas bolas, por sinal. Suave como um tijolo, Daniel. Não. Estamos a falar de animação sociocultural. Pronto, Chupa como estes aqui. palhaços já disseram, animação sociocultural é tudo sobre malabarismos, palhaços, mexer em bolas. Mexer em bolas. Por isso é que eu te digo. Ball managing. Não, mas Se for para teres uma night stand, tem que uma gaja sociocultural, que ela mexe bem nas bolas. Já me falaram bem de fisioterapeutas. Fisioterapeuta, não há melhor. é normal. Há melhor que fisioterapeutas. Então, Gajas de informática. Ou de qualquer área relacionada. Porque elas não me fodem há muito tempo. Então, partem-te todo, meu. Ok. É tudo bem, tudo bem. É assim. eu não sei se isso funciona assim, porque quando não for dar muito tempo, eu por norma não as parto todo. Eu sou ao contrário. Quanto mais tempo estou sem foder, melhor é a foda. A sério? Yeah. Não, pelo menos Já na estou tua cabeça. treinado. Foram 4 anos a namorar com a Andréia. Olha aí. Ai. Corta o nome, mas... Não, vai eu acordar. avisei-te a mim que isto Ele não ia vai ter acordar, edições. Ele não vai acordar. Epá, não cortes o nome, whatever. Imagina o que é namorares com uma pessoa que quando tens sexo é raro. Tipo, 3 vezes por ano. E imagina o que é... Isto se calhar fazer o podcast com o álcool não foi a melhor opção. Não, mas- não. Continua, O único continua. Não, problema- não tens opção melhor. O único problema é o choncas que tu puxaste. Se tivesses aqui a condicionar a conversa, nós Isso não íamos estar aqui completamente Focados. focados. Mas, Não ias porque portanto, começaste em futebol. futebol, estávamos a falar de futebol. Mas não era Bolas, futebol, mexer em bolas, era a caralho. indústria que está à indústria volta do do futebol. futebol. Não, mas porque essa nós merda- de futebol não discutimos realmente. Não sei se reparaste. Mas futebol, Clube é que foi mas campeão este futebol ano? e a indústria que está à volta é muito engraçado. Eu digo-te assim, este gajo que já não me lembro qual é que foi as razões que ele disse para ter deixado de olhar para futebol. Não interessa agora para o caso. Eu por acaso eu deixei de olhar para o futebol a partir do momento em que consegui perceber um bocado da corrupção. O caso do epá, na altura foi o foda-se, come uma pizza, uma pasta, essa À merda come vontade, tudo, come meu. pai, chum. Foda-se. Não estou Foi a o comer, caso estou apenas a roubar a fatia do Campos. do apitarado. Que, by the way, eu não quero estragar agora o mood. Ele está mesmo gordo, pá. Eu? O Campos. Eu também. Nós fizemos um pacto Fui a de vê-lo gordura. agora à minha cama, está mesmo uma coisa. Não, nós fizemos um pacto de engordamento. Ah, é? É. Estão a ver quem é que consegue ganhar o papel de Jabba da Hutt. Ele não ganha. Ele não ganha comprado comigo. Puxa cá, puxa cá. Voltando à questão, apito-dourado é um tópico engraçado porque é assim, como inside source, que é, não vou revelar, mas é da minha família, é uma pessoa que trabalhou no Tribunal de Gaia e neste momento está no Tribunal de Instrução Criminal do Porto. Não queres dar Não o... querendo dizendo quem, mas Mas... Não interessa, Não queres dar o número de segurança social também? pelo amor de Deus, nós prometemos não falar sobre a segurança social. Ok. nunca É um tópico que não devia existir. Não. vai para o caralho, vá, Continuando. vamos falar. Vá. Continuando, ela disse-me que Ela, contou-me muitas situações do apito-dourado e que neste momento não sei se são segredos de justiça ou não divulgando, eu acho que não estou a divulgar informação nenhuma. É um processo extremamente estúpido em todos os aspectos, tanto no aspecto ofensivo como no aspecto defensivo.
E é uma coisa que, primeiro, não vai dar a lado nenhum, como não deu. Porque não há provas de um lado, também não há provas do outro. É uma palavra contra a outra. E quando chegas ao ponto de uma Chapem palavra nos contra a outra, não, colhões. não chegas a lado nenhum. Olha, em bom Overwatch, chapa-me o regardo. Quando as Chapa-me provas... o regardo. Chapa-me o regardo. Porque é assim, Calma lá, Widow. tu tens provas básicas e a única coisa que dizem é assim, olha, desculpa, mas não pode ser. Porquê? Não sei. A lei portuguesa não te admite a legitimidade dessas provas. Desculpa, olha. eu Primeiro, porquê tanta merda à volta de um tipo. Se vocês pensarem realmente, são 22 gajos a jogarem à bola, man. São 22 que jogam- gajos, mas é muito dinheiro à volta. Eu sei que é, mas quem é que mete o dinheiro? Não é o povo. O dinheiro não vai Mas lá o nenhum. povo mete dinheiro. E Isso é que revolta. Pronto. Ok. Só se posso intervir numa coisa. Tu disseste uma coisa muito bem. Falaste de futebol como jogo. Como jogo é excelente. Como jogo é excelente. Como Excelente. jogo de económico, como jogo de interesses. Não, isso, Mas isso já é futebol horrível. não é metes, desporto. tu metes dinheiro numa cena. E eu ligo às vezes isso bué à música. Qual é a música que vende mais? Não interessa, também Bom, dinheiro onde tu quiseres. Claramente não é a melhor para mim. Isto é o despertador do Vedas. Ok. Tu metes dinheiro onde tu quiseres. A questão é que futebol não é um desporto. Deixou de ser um desporto, passou a ser um jogo. Epá, que piso. A cena é que eu já me esqueci como é que se configura aqui o programa para captar áudio do PC. Portanto, eu antes passava vídeos e agora já não passo. Só porque Ok, tudo bem. desistíamos disto. Porque se não passava já aqui o 420 Gucci Gang. Não passes. Porque é só horrível. Essa música é só horrível. Não, eu nem estava a falar da música, estava a falar da miúda. quem? Da miúdazita, acho. Self Vocês viram um respect. vídeo? Não, o Gucci Gang não é do Gucci Gang, não é eu de sei uma que miúda, não. Mas. Ele está a falar do meme. Mama took my vape. Não. Ok. Foi a sim, Mama por Took isso. My Vape? A sério? Ixi, isso ainda torna melhor. Tão simples quanto isto. Não há necessidade de ver vídeos por uma razão. Temos um vídeo interativo chamado Vedas. E Podes além, do interagir mais, com ele. e além do mais, o Daniel está a comer 2 fatias de pizza. Não, é só uma, só que está dobrada. Só que Seu está bêbado. dobrada. Ele Seu come aquela bêbado. merda como se. Ele diz aquilo como se fosse um bocado de borrego. Falar em borrego. Cabos! Caralho, seu Bebas. piso de atum, caralho. Tem Nós pessoas a avisámos. dormir aí, caralho. Foda-se. Há que manter controle, Vedas. Peço desculpa. Sabes o que é Vamos que me está gravar a um saber melhor podcast desta- bêbados. Temos que gravar bêbados. Bêbados é que vai meter piada e o caralho. Não tem piada, não é para ter piada. É, A só questão é fomos que é assim, sérios sabes o que é que tempo sabe todo. melhor desta fatia de pizza? Eu não estava É o facto de ser do Campos. Exatamente. É o facto de ser do Campos. Eu já sabia. Ah. I saw that coming a mile away. Não, desculpa. Como assim Miguel Campos, presidente à Câmara Presidente do Municipal do Fundão, em Foda-se. 2027? Tá bem. Oh, I mark it here. Espera aí, tu disseste em 2027 porque os 27. maias preveram o fim do mundo para 2026. Ele vai. Espera aí, não era ele 2012 passa. os Maias? Não, eles preveram agora em 2026. Ele passa. É a nova previsão. Ele passa. Então acrescentaram no calendário Tu não estás atento ao correr da manhã. completo. Correio da Manhã. Onde é que eu ando com a cabeça? Pá? Correio da Manhã e Jornal de Notícias. Não, mas é que a cena fixe do correr da manhã é que a sede é no fundão. Não, mas agora. Foda-te. A sede é no fundão, sabes porquê? Porque a malta do fundão sabe tudo. Sabes? Isso era uma boca para mim. Não, é uma boca para o pessoal do Fundão. Então, mas quem é que vocês conhecem do fundo? Não sei se é do Muita Campos gente. e eu. Eu tenho tido. Desculpa. Muita A gente. pergunta E é vocês nem exatamente, conhecem bem o sobre isso. contrário. Quem é que o pessoal do Fundão conhece?
Tudo. Verdade. Aliás, eu tenho que fazer esta pergunta. Como é que vocês daqui no fundo não se reproduzem? Exato. Prontos. Explica a tua pergunta. Porquê é que... Porque não existe. Vocês dizem que não existe gajas no fundão. Nós não. Gajas não há. Como é que vocês se reproduzem? Sim. Eu nunca ouvi um gajo do fundão a dizer: eu conheci esta gaja no fundão. Não, eles os importam. São importadas. Não é que elas se importem, mas elas ou são importadas, por exemplo, de Coimbra, de Lisboa, de Porto, principalmente de Castelo Branco. Castelo Branco também. Sim, porque sim, não? Castelo Branco. Eu estou a começar a ficar com medo que o meu podcast pode ser visto como uma cena altamente misógina. Eu ainda não tive nenhumas convidadas no meu podcast. Atenção, Sabe porque é que tu não não é tens porque eu não convidadas no quero, podcast? não é porque eu não quero raparigas no meu podcast, é porque elas não querem fazer o meu podcast. Ok, agora explico tu porquê. Só querem que entendam isso. Rapidamente eu vou-te explicar, pessoal que está a ouvir o podcast, eu vou-vos explicar. Isto não é de forma alguma sexista. Ele apenas olhou-se ao espelho e reparou que era feio demais para trazer aqui. Claramente. Ou seja, ele basicamente fez a mesma pergunta que eu faço todos os dias. Exato. Olha, Vedas. eu falo namorando. Mas Se digo, bem que eu digo-te já, Vedas, eu nunca vi uma linha de cabelo tão esquisito como a tua. A tua, juro-te, meu. somos aqui todos feios, não é essa a questão. Não, Nunca- foto de Daniel, eu sou giro que dói. Não, Entre nós três, eu punho. eu punha, Isso eu eu punha, punho. nós Eu punho. punhamos. Nós punhamos. Não punhamos, eu punha, nós punhamos. Se Em português, se como é que- fizesse como é que- sentir melhor, eu deixava-vos expor. A questão Não faz é- sentir melhor. A minha questão é: eu tive as minhas social skills de fazer saber conversa, saber fazer conversa Ok, para. com raparigas de boa tarde. Eu agora vou-te explicar o seguinte. O único Eu problema não é sei. que ele nunca soube ser Se uma calhar, pessoa. às Ok. tantas nem sei. Ó, É muito possível. eu não sei meter-me com gajas. Não interessa. Qual é a técnica que eu uso? Oh, por favor, conta. Eu Quanto venço. mais algo melhor. Não, isso é para comer as feias. Eu venço por cansaço. Minha conta vai ser bloqueada. A tua conta vai ser porque é assim Vou ser bonita. banido do YouTube e só tenho para aí 20 visualizações. Whatever. A questão é que eu só consigo. Não, eu aproveito. Eu namoro. Eu não como gajas, eu namoro. Daniel. Exato. Ah, O Ruben é um eu homem tenho casado, relações gente. sérias. Porquê? Porque eu sei que se agarrei aquela não vou agarrar mais nenhuma. Então agarro-me. Olha, e digo-te mais. Tens. Tenho uma rapariga espetacular. Tenho, sem dúvida. Exatamente. A questão Agora- mas não é aí que estamos a chegar. Estamos a chegar a uma questão geral Para te aturar para a ti, atingir o cabrão. máximo do pessoal que está à minha volta. E é o que eu digo. Querem um segredo para engatar as gajas que quiserem. Podem É. estar fora da vossa liga. Pelo cansaço. É não falar de segurança social. Não, de forma Esqueçam o que ele está a dizer. É não falar da segurança social. Se nós falamos da segurança social, o Cid manda-se aos ares, ele manda-se aos Não, ares. falem, tipo, as pessoas da internet não me conhecem por si. No... O Robin. Exato. O Robin. Manda-se ao ar. Qualquer Mete das formas. 2 dedos no cu e manda-se ao ar à amiga. Vedas, calma. Só 2 é um dia fraquito. Trava, Vedas. Vedas, trava que estás-te a passar. Rapidamente. Eu não Voltando posso à questão de. Sabes que isto está cansaço. muito mal quando ela, Daniela, ter que manter a ordem. A questão é que. Só que tu não deste, só ainda não deste assim a temática. E foi aquela merda que eu estou farto de Ele dizer deu. uma semana inteira. Um mês. Olha 2 lá, o meses. piso de tu, não estás a falar? Ele deu-te a tomar. Não Piso estás de a atum. conversar? O piso de atum é aquele gajo que Olha, tu faz o fala-me autoboss. baixo, estás em minha casa, caralho. Piso de Eu atum. foto os cornos, caralho. É aquele gajo que faz o O Daniel está a tentar falar e estava a tentar trazer algo coerente para a conversa. Exato. Eu estava a falar e estava a dar um conselho a todos vós de como engatar raparigas. Elas podem ser fora do vosso nível. Podem ser algo que nunca esperaram ter. A única forma é pelo cansaço. Elas acordam, vocês estão lá ao lado. Elas matilham-se, vocês esperam. Quando saem da casa de banho estão lá.
todos os dias façam questão de estar à frente delas. Porque se ela não vir mais nada, não vai pensar em mais nada. E vai pensar que está apaixonada por vocês. Mas não está, realmente não está. Ela apenas não tem mais nada em que pensar porque Foda-se. estás ali todos os dias. Isto é uma forma de vencer pelo cansaço. Daniel. Então, basicamente, a tua opção para manter uma relação. Não. Eu não estou a falar de manter relação, estou a falar de engate. A fase inicial de fazer com que a pessoa goste. Depois, a partir daí, depois de manter uma relação, estás-te a cagar. É trabalho dela. Mas olha, isso não parece nada mal pensado, porque por norma, quem tem que dar sempre o primeiro passo à É frente o homem. é os tchoncos. Yeah. E até as raparigas dizem isto, meu. Tipo, tem que ser os gajos. Foda-se. Mas man. tu dás o primeiro passo. Eu sou bem sincero. Não, mas nesta quantas merda. vezes já esmorrei com a puta do nariz na porta por Todos dar nós. o primeiro passo? Todos nós. Todos nós. Mas isso Mas faz parte. faz parte do merda, processo, a merda é que não é? cansa. É merda é que cansa. Tipo, as gajas habituaram-se a tipo. Ai, ele é que vai dar o primeiro passo. Ele é que vai estar aqui todos os dias a falar comigo. Ai, por favor. É assim. Minha puta. Man, nós Queres vivemos- levar. Pera, desculpem. Minha puta. Queres Cuidado com as levar. palavras. Queres levar com o bacamarte porque queres. Dá atenção ao gajo que estás a comer. Ou ao gajo que está-te a dar atenção. Não dês à puta daquele chonco que está ali. Olha, bacana. É tipo, olha, por ti e. És uma porca-chana do convidas. caralho. E porque. Vai. Então agora digo, Eu estou a ver- tu confirmas a minha perspectiva. Por isso é que eu disse, tu deves vencê-las pelo cansaço. Tu não vais dizer, não vais tomar o primeiro passo. Apenas vais fazer uma coisa, apenas vais estar lá. E quando ela estiver desesperada o suficiente, ela toma o primeiro passo por ti. Mas ó meu filho, foda-se. Olha. Foi profundo. Não. Não, sabes, Isso foi o que disse a tua mãe. Desespero. Sabes o quê? O VD está um bocadinho chateado porque não conseguiu engatar todas as meninas da vida dele e agora está revoltado porque as Errado, meninas só errado, gostam dos errado. meninos mauzinhos. Errado por uma razão. As meninas não gostam Se calhar dos estou a meninos projetar mauzinhos. que isso sou um bocado eu. As meninas não gostam dos meninos mauzinhos. Elas adoram os meninos mauzinhos porque notam um excesso de Testosterona. Isso. Ah. Obrigado. que emana daquele cheiro a músculo. O meu músculo é só um. É um monoabdominal. Enorme. E que diz assim: eu não tenho barriga. Eu tenho um tanque de combustível de uma máquina de sedução. E isso é o meu lema de vida. E com Meu isto, filho, rest my case. eu digo assim, tipo, não é. Nós estávamos a falar de futebol, nós estivemos a falar de outras merdas e entretanto Falas de voltámos futebol, a falas de mulheres, é igual. Então, isto tem vários ramos, não se prendam pelo. Para de viver no passado, Vedas. Foda-se, estamos numa nova conversa. Não, exato. Exato, É isso, porque é isso tu que eu não ia consegues dizer. falar de futebol sem falar de mulheres. E fado. E vinho. Eu acho que. Cerveja, vá. Eu acho que tu não consegues falar em nada sem falar em mulheres porque. Why you bullying me? Why you bullying me? Não, Why you é- bullying me? Mas alguém está a dar o bullying, cara. Why you bullying me? Mas eu ia dizer exatamente a mesma. Nos asking. A minha questão é. Vai haver sempre, porque nós, mano, somos 3 homens e somos heterossexuais. Somos 3 quê? É Somos 3 quê? Se tu és homossexual, a gente não Eu não tem. sou homossexual. Eu sou heterossexual até prova em contrário. Seems fair. Isto foi um desafio, gente. É, velho. Um Portanto, desafio muito fácil de responder. procurem Porque Daniel. este filho da puta, desculpa lá estar aqui de interromper. Este filho da puta tem Desculpa o lá hábito- se metade da minha frase interrompeu o princípio da tua vez. Exatamente o contrário. Vocês são tão fofinhos. Olha, eu já não digo mais nada, já não falo mais nada. O podcast é teu, agora safa-te. Está bem. Não, desculpa. Ias começar uma Meninas. conversa. Eu quero ouvir essa conversa.
O Vedas agora está a ter um ataque de carência. Não falho! Não falho! Não, desculpa. Não, vais ter de elaborar. Mas para meninas O interessadas, início, procurem. o início foi com uma agressão pessoal a mim. Agora quero saber o porquê. É só porque eu pergunto porque é que levaste os Schweppes e a puta da garrafa de Hendrix ao pé de mim. Ok, obrigado. Pá, enche o copo. Não. Ice baby. Mas a questão. Nós estávamos a ter aqui uma conversa tipo minimamente ciente e minimamente. Tens tempo, Vedas, não há pressão. Não é pressão. É tipo, nós estávamos a ter aqui uma conversa que podia ser. Além do teu gato estar aqui a fugir, minimamente correspondente àquilo que poderia ser Precisas de uma ajuda. conversa minimamente decente. Ok, tudo bem, estou bêbado, mas podia ser uma conversa minimamente decente. Espera aí, já E já estás minimamente sendo pai 8 vezes. Tu estás a patinar, meu. Vê esses travões. Em vezes de travões. É assim, é normal. Estou a falar sozinho e tipo, o osso também não está a ajudar. Estou-te a dar uma plataforma, amigo. Tu querias exprimir a tua opinião sobre a conversa que estávamos a dar, estava-te a dar o teu tempo de antena. Não, eu prefiro, e como te disse assim, Preferes o quê? em todas as 2 semanas é dá-me um tema, não me dês 2 semanas de discussão. O Vedas está todo triste porque anda-me a pedir um tema para o podcast e ele mal reparou que já estamos aqui há 50 minutos. Estás a ver? Sem tema. Não. Tinhas um tema. Exatamente. Foi o pior Pronto. tema que podias ter escolhido para além de segurança social. Sim. Porque o problema da segurança social não é que nós não queremos falar sobre isso. Porque queremos. Tu é que puxaste o tema, cabrão. Não estou a Foda-se. puxar o tema. Oh, não estou a puxar filha o da tema. puta, isto é tão básico quanto isto. Só estou a explicar o porquê de não ser O esse que é que tema. tu tens contra a segurança social? Ok, ele está a puxar o tema. Vamos, não. Tu puxaste o tema. Eu só estou a dizer o porquê de não poder ser esse tema. O podcast. Fala-me porquê não pode ser esse tema. Não pode porque nós vamos nos pegar à chapada e... Não, mas agora vamos falar como senhores. Senhor deste grande mostacho que eu tenho e tu tens também. Porquê é que não pode ser esse tema? Pergunta à gata. Mas porquê é que não pode ser esse tema? Ok, não pode ser esse tema porque nós temos de contextualizar Ah, é. 2 meses de conversa. Não que pode nós ser temos este para trás. tema porque eu não deixo seja este tema e não precisamos mais nenhuma justificação. Basicamente, Correto, sem dúvida. estes são 2 choncos que têm uma grande concordância com o aspecto da segurança social e andam há 2 semanas a foder-me a cabeça. Não, 2 meses. Não podemos falar Mínimo. de segurança social, não podemos falar de segurança social. Justo, Então sem não dúvida. falem, cara. Pergunta. Porque, qual Porquê é, é que não estás a deixar falar sobre qual é a tua perspectiva sobre a segurança social neste precisamente em Portugal? Não fales sobre isso. E dá-me uma massa de Para base. ser Tricky question. Para te ser sincero, Não eu fales. não tenho informação o suficiente Dramática. sobre a segurança social para sequer dar uma opinião. Não, desculpa. Segurança social é aquilo que tu... Eu sei o que é que a segurança social faz, mas eu não tenho números, eu não tenho factos, eu não tenho estatísticas. Estás a O número entender? está na lista Que são- nas que é- páginas que é- amarelas. Tu disseste Sim, que tinhas números. é um bocado. Tá lá. Portugal resume-se um bocado Às às páginas amarelas. estatísticas e às páginas amarelas, sim. By the way, Tu deixa-me só achas, dizer uma coisa. tu achas Pá, estatísticas não ajudam a estudar? Robin, posso A só dizer tirar uma coisa? Não, Posso à dizer- vontade, à vontade, à vontade. Adoro o teu quadro que está ali. É uma aguarela espetacular. Foi feita pelo meu irmão, O teu irmão. Espetacular. mais velho. Yeah. Espetacular. Desculpa é só esta intermissão. Não. É fantástico. Aliás, aquele quadro é é em Castelo Branco. Em Castelo Aquela Branco. pintura é de um edifício em Castelo Branco. Mas olha, apesar disso, já olhei para aquele quadro, já olhei para a aguarela e a aguarela é onde eu ejaculo mais. É como? Peço desculpa. Ok. É onde eu tenho o Pi... maior prazer em olhar mesmo porque a aguarela está fantástica.
Flying Cat. Ainda bem que gostas. Flying Cat. Está-te a deixar conforto. Já há algum tempo eu adoro, porque tinha um garalo no meu quarto e num aspecto mais africano e tudo mais, e é uma cena que me deixa mais à vontade. Acho que a arte tem de ser exatamente. O Daniel estava a pedir a minha pizza. Amém. Dá cá A que eu decisão sei. é tua. A arte é uma cena que nós não podemos discriminar. No entanto, estávamos a falar da Segurança Social. Não estávamos, não falamos. Estávamos a falar. Eu vou-me embora. Eu é que tenho o carro, tu vais a pé. Daniel, tu me mais ou menos aqui. Falas da Segurança Social, vais a pé. Gente, temos muita outra coisa. Temos falar. todo um mundo. Temos todo um mundo de opções em que podemos falar e ser felizes. Não como uma Porquê? alface do Lidl. Porque Porque foi isso tão tem direitos bonito. de autor e era suposto ser meu. Mas não conta. Não, mas isso Foi tão bonito quando estávamos os três a dar o bash à indústria do futebol e agora já estamos aqui Não temos de dar indústria. Não temos de dar best nenhum à indústria do futebol. Não, eu estava a falar Futebol- do sentimento. Sai daqui. O futebol não deve ser uma indústria. Puta da gata está toda mesmo passada. Toma nos o carro. cornos. Não, deixa estar. Bateu com a cabeça contra a parede e passou-se. Foda-se, não, o Ronaldo marcou 3 golos, meu, estás a brincar? Sabe porque é que nós Happy não for podemos, him. sabe porque é que nós não podemos dar bash na indústria do futebol? Robin, gostaria de saber se estás interessado em saber o porquê de nós não podermos continuar a dar bash na indústria do futebol. Por favor, diz-me. Resume-se a uma frase: futebol é desporto, não indústria. Fode-te. Exceto se Foda-te. tu tiveres dinheiro lá dentro. Não, meu. Devia ser, eu estou a dizer, Devia Devia ser. não, Pronto. futebol é desporto, não é indústria. Nós é que percebemos o futebol como indústria e não como desporto. Agora, Então, mas o que é que realmente é, então? o que é que realmente é? É desporto, é assim, tu não consegues dizer que futebol não é desporto. Se Portanto, te lembras é há uma desporto. hora atrás, eu falei-te de uma coisa e dei-te uma frase em latim. Não, por acaso acho que tem em português até a tradução. Foi em português, mas era... vinha- Pane latim. e circo. Deste em latim. Tem em Exato. latim. Que é Dei-lhe pão e pão circo. e circo. E eles nunca se revoltem. Revoltam. Claro. E enquanto Fado. tiveres pão e circo, o mexilhão como que lhe aparecer à frente. Porque Mas quando- o problema, mas a questão é exatamente essa. É tipo, o que é que tu podes considerar mexilhão? eu posso considerar mexilhão as pessoas que comem o sistema de ensino em Portugal. Como? Peço desculpa. Por uma simples razão, o nosso sistema de ensino Não está é, formatado. não é uma simples razão. Ele fez-te uma pergunta que é tão básica. Sim, ele pediu desculpa, não sei de quem, mas que é que Não, ele fez-te uma pergunta de Não, eu desculpa, não percebi. podes dizer isso outra vez. Não Fala sei em o que é que baixo, disse. fala em baixo. fala em Não sei o baixo. que é que disse. Mas de qualquer das formas, pão e circo. Pessoas Ou que futebol. engolem o Sim, ensino. tu perguntaste-me o que era mexilhão. E eu disse são as pessoas que engolem o ensino da forma como ele está em Portugal, ou o ensino português. Por uma razão, porque Portugal tem um sistema de ensino focado em notas designadas. Ou seja, nós começamos na primária a ser ensinados que 1 mais 1 são 2, e é verdade. E a ser formatados que tu tens de passar este teste, e depois aquele teste, e depois aquele teste. Mas isso é o sistema educacional que tu tens em praticamente quase todo o mundo. Ok, não tens em todo lado. Pronto, não tens Não tens, nos por exemplo- países, não tens nos países nórdicos e Exato. não tens nos países do terceiro mundo. Sim. E digo-te uma coisa, o sistema educacional terceiro mundo é melhor que o nosso sistema educacional primário. Are you fucking with me? Desculpa. Permite criatividade, o nosso não permite. Ok. Ok. Eu passo a explicar, a explicar e contar. Não passa, não, isto é interessante. E para explicar, eu conto-vos uma história de como foi o meu ensino primário. Houve uma vez, não me lembro se foi no terceiro ou no quarto ano, eu tinha uma professora que a forma de ensinar dela era através de cachaços e de porrada. O Aos segundo rapazes. ano, portanto. É, também. Pronto. Continuando. Eu, na altura, lembro-me perfeitamente no meu segundo, terceiro ano, de quarto, ali no ensino primário.
whatever, sendo um dos 4 anos do ensino primário, pintar um coelho. Na altura a minha avó tinha coelhos em casa. E eu sei as cores do coelho. O coelho era branco. Não havia outra cor. Excepto se a lama se põe em cima dele. A primeira A imagem. questão é que eu pego no coelho, pego na primeira imagem que eu tenho de um coelho, pinta um coelho da Páscoa. A primeira imagem que eu tenho é pintar um coelho da forma como eu tenho em casa. Agarrei num lápis branco de um colega meu e pintei o coelho todo, dentro das linhas. Qual era a cor? O coelho era branco, a cor do papel era branca. Eu agarrei num lápis branco, existem lápis brancos, e pintei em cima do coelho, porque eu tinha de pintar o coelho. E pintei os olhos, Isso não é um pintei bocado, as orelhas. Isso não é um bocado tentares meter um relevado sintético em cima de relva? Não. Eu pintei as orelhas do coelho É um de bocado, castanho. Não é? Não, É a só uma questão é que piada, depois cheguei à Júlio. professora e ela virou-se para mim e não pintaste. E eu disse, eu pintei. E virei-me para o meu colega, peguei o lápis e pintei outra vez à frente dela, na secretária da professora. Levei um cachaço, quase que desmaiei. E digo-te, os meus pais foram chamados à escola e eu nunca neguei, pintei o coelho de branco. Porque na minha cabeça, os coelhos não são azuis e cor-de-rosas e com a cor do arco-íris e não andam para aí a saltar e a mandar ovos, porque ovos têm as galinhas, meu, e as avestruzes. Sim, ok, tudo bem. Tudo bem. Man, Tudo bem. Tudo bem. sejamos tipo um bocado. Se uma criança te diz que pensa da seguinte forma, tu não vais dizer que é de outra forma só para apelar ao comercialismo de vender os ovos Kinder que foram inventados em Israel. Não, mas o sistema Ok. educacional O pior- é ridículo. Eu por acaso acho ridículo o quão o sistema educacional tipo, não evolui nos últimos anos. Nós passamos há quanto tempo a ensinar da mesma maneira? As pessoas que vão fazer o futuro, não. Tu não passas já há muito tempo a ensinar da mesma maneira, a forma do ensino português está a mudar de dia para dia. Tanto que tu tens novas Bien, formas de pan. ensinar e não é como eu fui ensinado. Hoje em dia, uma professora levantar a mão a um aluno, ela vai presa. Ela E vai um presa aluno, exatamente e um a mesma- aluno que rouba uma escola, coitadinho, É um herói. é um herói. Isso é um erro. Não digo o contrário. Isso é muito esquisito. Não, é esquisito Não, a man. forma como nós apresentarmos. Mas se fores a pensar na base da questão, vejamos. Querem que eu vos um só dê polícia, exemplo, um não? polícia que dá um tiro Dá um a um exemplo, dá um ladrão. exemplo, dá um exemplo. Eu quero que Pera. eu vos dê um exemplo. Eu trabalho na consultora Altran e eu consegui este emprego por causa da Academia de Código. E eu não sei se vocês já perceberam mais ou menos o que é que a Academia foi. Que ele é um curso intensivo de programação, 3 meses e meio. Em que consiste em deixar uma pessoa, quer ela tenha conhecimentos de programação antes de entrar para o curso, ou não, Exato. tanto faz, para ela 3 meses e meio depois estar preparada para enfrentar um mercado de trabalho dentro da área da IT e de Ok, programação. o mérito Tu dessas... explica-me como, calma, e eu vou-te já explicar como é que os dias da academia passam. Tu dás matéria de manhã, à tarde tens um exercício e tens que acabar o exercício. E é assim todos os dias durante 3 meses e meio. Sim, Tem vindo à ok. faculdade e dá-lhe 3 anos. Ok, o único A questão problema é, tu A mesma explica-me- coisa. A tu mesma coisa explica-me- no curso de calma, Engenharia Informática. Calma. Tu explica-me como é que a academia, em 3 Te meses prepara. e meio, consegue deixar pessoas, eu não vou dizer mais preparadas, porque não me sinto confiante o suficiente para dizer isso, mas que já vi situações em que pessoas saíram da academia de código a dar baile a licenciados. Eu não digo o contrário. E agora digo porquê. Porque é que a Academia de Código te prepara mais rápido e melhor? Porque foca-te para um mercado de trabalho que já existe. Porquê é que a universidade te prepara mal? Porque foca-te para um ideal. Bué teórico, A universidade, meu. a universidade Não, não é. chuva. Não é teórica. A universidade prepara-te para seres um número. Exato. Sem dúvida. No curso de Engenharia Informática, tu és preparado para os desafios do mercado de trabalho, principalmente em institutos. O Instituto Politécnico da Guarda prepara-te para o mercado de trabalho, mas é um mercado de trabalho que existia há 30 anos atrás. E a informática, de ano a ano, muda. Foda-se mesmo. Para que E dizes?
Exato, a informática muda rapidamente e o curso não consegue acompanhar porque tem uma burocracia toda por trás para mudares aquilo que ensinas. Os sílabos, foda-se, estou bêbado. Whatever. A questão é que, por exemplo, na Universidade de Coimbra, que é o epítome do ensino público português, Que é a maior merda, Foda-se. é a maior merda também. à face da terra e que toda a gente diz: vou para Coimbra e a partir daqui vou-me espumar todo. Epá, não, é horrível. és doutor. Mas É és horrível. doutor, és doutor de merda. Mas é doutor de quê? Desculpa, Merda, qual merda. doutoramento tiraram? Tiraram doutoramento de merda. De Não, qualquer não, não, forma. não, não. A pergunta é uma licenciatura que eles lá tiraram e que nós vamos ter que dizer: desculpe, você é doutor exatamente porque tirou uma licenciatura em Coimbra. Pronto. E tipo, é completamente E horrível. eu passo a explicar. No curso de Engenharia Informática, por isso é que eu digo, dou graças por estar no Politécnico. Porque na não Universidade dás de Coimbra... graças, não dás graças. Não, dou por uma razão. O Politécnico Deixa da eu falar, Guarda Deus. tem mais empregabilidade na engenharia informática do que Coimbra. Qualquer das formas, Coimbra, uma das cadeiras que dás em Coimbra é uma linguagem de programação chamada Pascal. A base? Não é questão de ser a base, é que é uma linguagem de programação tal, é o mesmo que ensinares a um curso de informática latim. Uma linguagem Base. morta. Não Base. serve para nada. Estás a aprender uma linguagem que só serve para traduzir manuscritos antigos. Whatever. Esse programa é Assembly. Informática não é história. Já Sim, estamos ok. a entrar aqui para o lado nerd. Mesmo. Eu não diria nerd, porque a questão é que tu estás a falar dos fundamentos da educação em Portugal. E tu não és nada sem educação. Mas é o que. Lá está, a educação está a criar os próximos adultos. E é sempre aquilo que vai estar E os a próximos fazer. adultos vão ser os mesmos adultos que tens hoje em dia. Completamente. Que é os adultos que te dizem o Mas seguinte. porque o sistema educacional continua a mesma. A bandeira do ensino, Desculpa lá. a maneira como. Vou só fazer a uma pergunta. matéria dada- Espera aí, vou só fazer uma pergunta. Diz-me. Interessa mudar? Hum? Interessa mudar? Se os resultados não são bons. Não, os resultados são ótimos. Espera aí, Posso só meter Espera aí, o calma. dedo no ar? calma, Vedas, deixa-me só dizer uma coisa. Na boa. Se os testes ficam mais fáceis, os resultados melhoram. Isso significa. Isso resultados. significa. É os resultados para a classe que te está a governar. É teres um É público números, e é uma estatísticas. população estupidificada e uma população burra e formatada para acreditar naquilo que eles querem fazer de ti. E isso, sim. Pronto. E isso, sim, faz com que a educação esteja a dar resultados positivos. Quanto mais burros são as pessoas formadas, mais fácil é de as controlar. Exato, mas estamos a falar agora de uma questão de. Foda-se, agora perdi-me. Agora Yeah, perder-se tu- é tu- fácil. E é fácil Tu perder-se. sabes com essa. Porque a merda é exatamente essa. Quanto mais tu estupidificas a tua a nação, mais fácil é de controlar. Essa Mas isso merda não é novidade para ninguém. não é Gente. novidade, mas às vezes e às vezes é tipo é uma novidade. Por isso é que tu começaste com futebol, foi uma boa temática, e futebol é uma das formas de estupidificar a nação. Falar de futebol é mesmo falar do tempo. É, como é que estás? Olá, tudo bem? Está um bom dia hoje. Ou então, olá, tudo bem? Então viste o jogo do Benfica? De um clube qualquer. Desculpa. Não vamos falar do Benfica. Não, eu não falei do Benfica. Eu falei de um clube qualquer, peço desculpa. A questão é Eu estava à exatamente. espera que isto tivesse um ambiente um bocado mais cómico. Vocês estão aí. Estamos aqui a Bad mostrar o séries. rancor todo. E se calhar a culpa também foi futebol. minha. Comecei Obrigado. por futebol e eu por acaso estava à espera que vocês vissem futebol porque eu queria mesmo fazer aquela pergunta a vocês. Mas pronto, já passámos disso. De qual era a pergunta? Eu peço desculpa, qual era a pergunta? Estou curioso, qual seria a pergunta? Não, eu gosto. Não, era aquilo que eu gostava de perguntar a qualquer pessoa que agora vê o Mundial com toda a paixão e com todo o patriotismo, que é, se Portugal entrasse em guerra, tu oferecias-te? Nunca. Pois. Nunca me ofereci. Então onde é que está o patriotismo agora? Da mesma forma que não me ofereço a um patriotismo. Mas eu estou a Eu era falar o primeiro. contigo, que é uma pessoa
que claramente não liga a futebol. Isto era uma pergunta que eu gostava de dizer ao pessoal, porque há uma febre autêntica e é assim, eu não tenho nada, e já falámos disto num podcast que foi com o Sidónio, estávamos a falar do Ronaldo, e não é que eu queira tirar o mérito às cenas que o Ronaldo faz, foda-se, marcou um golaço no jogo contra a Espanha, eu fiquei parvo, tipo, eu não gosto de futebol, mas Não, o homem há que dar mérito o a- homem a- deu a- 3-0 à Espanha. completamente, e há que dar esse 3-0 mérito. 3-0 à Espanha. Não, e com uma amostra de capacidade física sobre-humana quase. Completamente. Não é tão assim sobre-humano. Ele sabe como é que eles se mexem. Não só, a aceleração dele era pô-lo quase ao lado do Usain Bolt. E eu sou uma pessoa que não vê futebol. Agora, quanto à questão, o Vedas disse que não se alistava. Se Portugal entrasse em guerra, eu estava à porta para me alistar. Foda-se. Tu és patriota? Sim, bastante. Para além disso, digo-te, por outra razão, mais altruísta, menos altruísta, mais... Olha, dá-me uma massa de tabaco que a gente já Sim, por outra razão mais minha, eu diria que eu alistava-me porque prefiro estar numa divisão de voluntários do que numa divisão de pessoal recrutado à força. Eu prefiro um gajo que me cubra as costas do que propriamente um gajo que vai lá porque é obrigado. Ok. Eu simplesmente não entro. Não. Eu primeiro não acredito em violência. Ok, mas E chegas a um segundo, ponto... não acredito em dar a minha vida por uma razão. Não. Peço desculpa. Não Não acredito em justificável. dar a minha vida sem razão. Ok, ninguém diz o que eu Não, não. ok, pera. É assim, eu digo-te, eu não acredito em dar a minha vida por uma questão capitalista. É completamente. É tipo, Todas as guerras são Se- recursos e capitalismo. se, É, sempre. Sem Sempre. dúvida. se tu disseres Agora a questão é que que tu vais ser recrutado e vais. Eventualmente estamos a falar de guerras. Tu e achas justo? Não, imaginemos. Achas- não, achas imaginemos, justo? imaginemos o seguinte cenário: tu vais ser recrutado e vais. Eu prefiro ser recrutado com pessoas que estão dispostas para me protegerem a mim. Eu não estou a falar de mas que é que ser herói, porque os heróis estão mortos. desde que inventaram o pólvora. Não, os heróis morreram. Os heróis morreram desde Quando que inventaram a pólvora, sem dúvida. E a frase não é tua nem é minha, já existe há muito tempo. E diria mais, eu prefiro alistar-me logo como voluntário, porquê? Porque sei que tenho pessoal que também é voluntário e que se calhar é mais fanático que eu e vai-se pôr à frente de uma bala por mim. Eu estou a ser egoísta, mas estou-me a cagar. Não, tu irias ser carne para canhão. Todos nós somos. A partir do momento. Não, desculpa. Mas- a partir do Tu mas quando não nós- estás em guerra, também és carne para canhão. É um canhão diferente e não tens de dar a vida. Por acaso dás. Mas Dás o teu tempo. Dás o teu tempo, Dás a o tua teu vida. tempo. E o que é o teu tempo? É o teu tempo de vida. Sim, e quando chegas aos 70 anos percebes que andaste a fazer nada. Para nada Não, e por ninguém. Nós Eu eventualmente sabia que vamos era má falar da ideia segurança mandarmos social, um podcast não é? todos bêbados. Isto é bué introspectivo. Bué... Não é introspectivo, isto é uma chapada de realidade. É. Mas nós precisávamos aqui um comic relief. Se precisas de comédico relief, isso cabe-te a ti, não cabe a nós. Oh fuck. Olha a pressão agora, meu. Mas um grande isqueiro. Ao fim de 2 horas, eu vou-te perguntar se és um isqueiro só para acender o meu cigarro. Que é aquele, exatamente esse. Não, é aquele isqueiro que é o meu. Pronto. É aquela merda que é tipo, o que é que nós podemos fazer ao fim de 2 horas só estamos a falar de merda? Não estamos a falar de merda. O problema é esse. Nós devíamos estar a falar de merda e não estamos. Não estamos a falar de merda, exatamente. É assim, mas- teoricamente foi bom porque os últimos episódios foram só a falar de merda. Pronto, e tu pensa positivo. Exato. É uma das formas de nós, como seres humanos e como sociedade, evoluirmos. É pensar positivo. Exato. Não, E eu não acredito que seja pensar positivo.
É. Eu sempre disse, perspectiva é tudo. E tu tens de ter a perspectiva que tu olha para a tua vida, olha para a tua vida toda. Não, não Tu é sabes só que a para tua vida, tu sabes que a tua vida foi feita de altos e baixos. De álcool? Sim. Diz? A tua vida foi feita de altos e baixos. Sim, sem dúvida. E vai ser sempre só isso. Ninguém disse o contrário. É simples. E é complicado ao mesmo tempo. Não, Tu é que tens que falando ter em noção. futebol, chutava lá para a Tu tens, frente. tu tens é que ter noção que quando estás bué feliz, quando está tudo a correr bem, tu tens de ter a noção de que this might go wrong anytime. A bola. Lady Murphy. A noção bola não vai é bater que baixo. vai correr mal. A noção é que Não, já não, não, está não. a correr mal. Vai baixar. Não, Estás a não é entender? vai baixar, vai bola sempre vai baixar. Está baixar, sempre vai. em baixo. A bola bate baixo. A bola bate Vai, Mas sem como- dúvida, sem dúvida. Bate baixo, mas como bate baixo, cria impulso para cima. Pode não criar. Tal como há um O problema pêndulo. é quando não cria. O pêndulo está sempre nos extremos, man. E nunca para. Se a bola não está a criar um pêndulo para cima, é porque tu fizeste muita merda para a bola bater baixo. Sabes qual é a parte fixe? É que nós, como seres humanos, conseguimos agarrar na merda que fizemos, pô-la de parte e pensar numa coisa que correu bem durante o dia. Eu hoje correu-me bem não ter tropeçado naquela pedra. E vou-me agarrar a isso e ser feliz. Ok, tudo bem que vivo num mundo em que toda a gente está... E existe segurança social. Hã? E existe Por favor, não segurança fales de social. segurança social. se faz favor, se faz favor. Continua, Daniel, por favor. Continua. Não, agora perdeste-me um pouco. Mas Ah, tudo bem que vives num mundo em que tens uma pressão que te obriga a ser um número. A única forma de distanciares é ser diferente. E como é que podes ser diferente? E qual é o skill set necessário para É isso? seres igual a ti. Igual a quem? Mas o que é que eu sou? Igual a ti. O que é que tu és? Agora vamos entrar aqui mesmo por um lado Sim, demasiado, se calhar demasiado introspectivo. Não é porque essa introspeção pode ser extrapolada Porque para o resto do mundo. George Carlin comentou uma cena numa entrevista com o Jon Stewart e deixou-me a pensar durante bem tempo, que é, ele odiava falar com grupos de pessoas porque ele sabia que as pessoas nunca são verdadeiras quando estão em grupo. Diz-me só Nunca uma ninguém coisa. é. Adorava falar com fãs individualmente. Diz-me só uma coisa. George Carlin era um filósofo. Não, George Carlin foi um stand-up comedian e na minha Ok, já opinião, sei quem é. Já na sei minha quem é. opinião, o melhor stand-up comedian de todos os tempos. Fantástico. Rabo de sem dúvida. cabelo. Sim, fantástico, sem dúvida. Para mim, o melhor de todos os tempos. 50 Ok. anos de carreira de stand-up, que ainda já é o sei, já recorde sei, hoje em já dia. sei quem é. Quem é que, já agora, quem é que faz a cena do Ahmed? Os puppets. Como é diferente? Jeff Dunham. Jeff Dunham, yeah. Jeff Dunham. Para mim, o Jeff Dunham Location, foi dos melhores location, comediantes location. Location, location, location. Eu é assim. o que eu gostei do Jeff Dunham é que ele chegou a agarrar em situações reais e transformá-las em piada. E isso foi a vitória dele. Usando puppets. Para quê? Porque é que ele usava os puppets? Porque tinha Avenue. medo de enfrentar audiências. Avenue Q. hum, Avenue Q. sem dúvida. eu até te dizia para pesquisares mais sobre o mundo stand-up, porque tu tens gente realmente muito interessante. O Jeff Dunham foi por acaso dos primeiros stand-up comedians que eu comecei a ver. Eu comecei por acaso com. E é muito bom. É muito bom, Não, é muito eu não me orgulho disto, mas a pessoa que me deixou colado em stand-up foi Carlos Mencia, que mais tarde descobri que fazia plágio. Sem dúvida. Pronto. Epá, pera, desculpa. Como é que se chama o outro bacana? Tens que me dar- Carlos Iglesias, ou uma merda assim qualquer. Júlio Iglesias. Não. Júlio. Henrique Iglesias. É uma merda assim. O bué- Toy. é- Tony Carreira. Desculpa. Espera aí. Há pouco estávamos a Foda que falar. broche, Há pouco mano. estávamos a falar de uma coisa. Não, não, não. Espera aí, um segundo. Há pouco estávamos a falar sobre pão e circo e falámos sobre. Espera aí, Benfica. Não, tu falaste sobre Não, tu falaste de Benfica. Não falámos de Benfica, falámos de Não, clubes. ele falou Então, Benfica, Daniel. Fado. Como é que era? Fátima. Fala de futebol.
Não, futebol, Fado e Fátima. Yeah. Esqueces de uma coisa. Tony Carreira. Carreira. Não tem uma música original. Mas Não o interessa. povo É tudo português roubado? idolatra. É mesmo tudo roubado? Tudo. 90%. Mas isso está descrito, algures? Está mesmo Desculpa, o processo. Mas como é que isso ficou, o processo em tribunal? O processo foi águas de bacalhau porque... Quando é que tu pagas? Tu não vendes bacalhau sem Tony Carreira. Quanto é que tu pagas? A questão é mesmo essa. Quanto é que tu pagas? Yeah. Oh well, it's a shame. Mas pronto, estávamos a falar do Jeff Dunham. Que Jeff disseste que usou Henrique Iglesias. Henrique Iglesias, sim. É um bacano. Eu posso estar enganado no nome dele, que é bem Mas já tem uma normal. pista de aterragem para onde ele vai. Uma pista de aterragem, não, desculpa. Avionetes? Tens duas. Ah, sim, Duas. duas avionetes. Ele leva sempre duas avionetes Porque com é que ele. aquele gajo é tão gordo e ele faz as piadas dele exatamente isso. Gabriel, caralho. Gabriel Iglesias. Iglesias. Gabriel Foda-se. Iglesias. Estás a falar de Obrigado. stand-up. Eu pensava que estavas Fluffy, a falar de caralho. música, ó idiota. The Fluffy, Foda-se. exatamente. Caralho, Esse pá. gajo é excelente. Vocês Excelente. mete piada porque vocês estão a ver, estão a comentar os stand-ups com quem eu comecei a ver stand-up comedy. Sério? Yeah. Comecei primeiro com o Carlos Mencia, depois eu tive bem tempo com o Robin Williams, que ainda continuo a adorar. É fantástico. Robin Williams é fantástico. Era Agora uma máquina a trabalhar. Eu não Trabalhava sou que fã dói. de stand-up. Eu não era capaz de fazer stand-up. Não sou fã, eu gosto de stand-up. Não, Mas ó, não era Daniel, capaz de tu fazer stand-up pisavas por uma o razão. palco, tu pisavas o palco ia logo abaixo. Exato. Não é por isso, não é só por isso, é que eu sou tão preguiçoso que eu, para mim não era stand-up, era sit-down comedy. Isso é teu, cabrão. Diz-me que isso é teu. Foda-se. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Acabaste de ganhar o título do podcast. Bi. Vai ser isso. Sit down comedy. Meu. A Eu questão já é- nem sei como é que... Não, eu estou a dizer isto porque é assim, o pessoal fala da comédia como sendo uma brincadeira. E a comédia é uma brincadeira, é uma forma de brincar com as pessoas. Completamente. Mas tu não tens, tal como nas interações sociais, tu não tens na comédia o não ser estudado. A comédia deve e tem de ser estudada. Porque as nossas interações sociais também são estudadas. O problema é assim, tu tens de fazer isso de forma a que não mostres que estás a estudar. Opa, não, a stand-up comedy é linda. E Precisamente. às vezes para mim é difícil, tipo, porque eu já mergulhei, Perde o tipo. eu já Tipo, era o mergulhei meu neste caso. mundo e não sei se vocês sabem, stand-up comedy foi uma cena que nasceu e cresceu e ganhou força, foi nos Estados Unidos. Ok, permite-me só uma interrupção por uma Diz-me, razão. à vontade. Tu fazes duas coisas que me irritam. Tipo e cena. Yeah. Tipo Tipo, era o meu Fiat Tipo e é 1400 de 94 cavalos. Eu não me queria. E Senna é o Ayrton Senna, que para mim é dos melhores condutores de Fórmula 1. Agora, era. continua a ser. Eu apesar de- pronto. mereço este bash. Agora é assim. Tipo e Senna, eu já vos expliquei o que é. Um é um carro, o outro é um condutor de carros. Agora é assim. E morreram Se antes. tu não queres ir de carro daqui para fora, para de dizer essa merda. Que nice, Daniel. Mas olha, agradeço porque não é uma cena que me orgulho, mas eu não me queria desculpar com o álcool. Fórmula 1, São, Eu tipo são quase 7 da manhã, não é? Mas. isso é fácil. Quando começa, Um a, gajo- controlar, um começa gajo- a controlar a tua voz, Eu sei. começa a pensar naquilo que dizes antes de dizer. Eu acredito que nós Mas não penses demasiado, senão Eu estou a isso- receber feedback do meu podcast durante o teu podcast, man. Tipo. já estamos- Foda-se! Nós já estamos aqui E já há disse 2 outra horas. vez, cara. Forte wall break? Estamos aqui há 2 horas. bem. Como assim? Espera aí, Estamos como aqui há 1h20. assim? 1h20? É uma Como assim Deadpool? Forte wall break? Why Eu not? sou mais forte wall break do que o Death. Receber feedback
de um podcast durante o podcast. Que Sim. break, meu! Significa 3 coisas. A Três. malta está. Só vais-me dizer só 2. Exato. A malta está bastante bêbada a ver o podcast. A ver? A ouvir. Tu estás E a ver. presumir que os teus utentes... Não, peraí, utentes têm a ver com o Sistema Nacional de Saúde e Ouvintes, Segurança John. Social. Esquece lá isso. Não vais à segurança social. Não vamos tocar na Segurança Social. Não, ninguém toca nela. Ela é que toca em todos nós. Eu vou-te bater. Obrigado, Manda de Pedro. cabeça. Posso dizer a segunda parte? Sim, a segunda. A segunda Tu parte disseste que eram 3. é os Os autistas. autistas. Autistas que ouvem. Não, muito obrigado. É o pessoal que me percebe Os bem. auscultadores. Que era isso que ias dizer no primeiro lugar. É o pessoal que ouve bem o podcast do Cid. Robin, Ele não é assim, Robin. opinião. Doutor Robin, Opinião. Robin Doutor Opinião. Opinião. engenheiro. Não, Doutor Opinião. Robin Opinião. Doutor Ou pode Opinião. ser o filho da puta do Campos. Desculpem, eu vou Tens resumir. alguma coisa contra a mãe dele? Não. Yeah, imagina Nada. que a mãe dele vê este episódio do podcast. Eu só digo uma E coisa. clica Eu, se mesmo fosse aqui. ela, Eu se espero, fosse eu ela, espero que a tinha senhora me vergonha. faça borrego. Que eu já ouvi falar maravilhas do borrego. Eu, dela. se fosse ela, tinha vergonha. Então, mas já ouviste falar bem de todas as comidas dela? Porque o Campos vai para o Discord. Errado. Oi, tu Errado. aqui, Não, eu fiz, Errado. oh." Do borrego, sim. Todas não. Desculpa. Posso. É assim, é um erro eu falar mal da senhora Dona Mãe do Campos. Senhora Mas, do Campos. Olha, está a ficar self-conscious. mas a única coisa Self-conscious. a única coisa que quer dizer é que aquele filho da puta, Sem as neiras. aquele senhor filho de uma matriz, não teve a consciência de chegar aqui e dizer assim: eu estou aqui, eu tenho uma ideia, eu estou a partilhar com vocês todos aquilo que eu sou, e aquilo que ele disse foi: eu vou dormir porque eu tenho uma imagem a preservar. Essa merda para mim é igual. Isto vindo de uma a- pessoa que está em boxers a nadar bruços no meio de uma sala. Não me interessa. Tem uma imagem de merda a preservar. Mas o que tirou ele foto. fez, Não. aquilo que ele fez foi. Mas pronto, não vamos lavar aqui a roupa suja. Não. Porque para claramente lavar ele já roupa tirou. suja temos a mãe do Campos. Olha, a senhora Mãe do Campos é uma senhora de respeito. Sim. Sem de forma alguma a tentar ofender. É uma senhora de respeito. Acho que é uma boa marca, é uma marca de Leggings. redenção e de. As palavras já me escapam. Sabes porque é que as palavras escapam? Porque meteste o cena num tipo e o filho da puta correu como ao caralho. E agora não para de bater aqui. O cabrão. Mas portanto, espera. Vedas, queres deixar algumas. Não, Deixa o teu contributo eu à sociedade. porém vou esticar a tua conversa. Qual delas? Que seria qual seria o contributo para a sociedade enquanto extremo direita, Eia, por onde é que isto vai? e Calma, qual Vedas, tu não seria estás a fazer sentido. o contributo de ti para a sociedade em extrema esquerda? Ok, não faças isto um podcast político, por favor. Já chegou o futebol. Se queres falar de Queres política, falar- falas de futebol. Se queres falar. Não, Baseball. só pergunta. Eu só deixei a pergunta para ti e para os próximos. Olha, convidados. olha. Então faz essa pergunta Sim, ao será bom pessoal que para está a o ver o convidado. podcast para deixar nos comentários. Hã? A pergunta foi viste esta? exatamente a mesma. Oh, meus filhos da. Não, mas tô brincando, tô concordo. Eu gostava de ver, realmente. É uma pergunta ótima para ter alguns comentários. Eu gostava de saber qual é a opinião das pessoas sobre isto. Sobre quê? Sobre a Foi situação tão má de ideia. o que é que para ti, para a sociedade, contribuis como extrema esquerda ou como extrema direita? Tirando fora, claro, o prejudício de ser extrema esquerda ou de ser extrema direita. Qualquer extremo é prejudicial. Mas Exato. as pessoas poderão identificar-se como uma ou como outra,
ou mesmo que não se identifiquem, imaginem-se como tal. Vamos lá, ó Daniel. O que é que seria o mínimo de extrema-direita? O mínimo. O que mínimo de diz-me extrema-direita. tu. Não Não vos puxes vou para mim, deixar de começar a. Porque eu já sei como é que isto começa. Vocês Ainda começam não a bater acabámos cabeça com a cabeça. Não, começamos. Não, Não eu puxes para aí. sei onde é que isso vai dar. Eu sei que vai dar a segurança social. E vocês também sabem. Portanto, acho que está uma boa marca. Foi 1h30. Espero que vocês tenham gostado. Não, eu quero continuar. Não me dás grande hipótese, não é, Daniel? Mas bora não tentar transformar continuar. nisto tipo num debate político. Não, tiramos a parte política. Olha, é uma hora perfeita para aligerar a situação. Sabe porquê? Estás a comer a última A fatia. do minha Campos. fatia de pizza. Eu já fodi do Campos. Esta merda não dá. É por causa desta merda que o comunismo não dá. É por causa Ok, desta Vedas, merda. esquece a política. Pronto. Vamos tornar-nos pessoas normais. Come essa merda à vontade. Come essa merda. Não. Enquanto eu como é quando eu consigo pensar melhor. Eu preciso estar sempre a baixar os vossos volumes. Vocês não controlam o De forma espaciamento. alguma. Vocês claramente estão habituados a meter o mangueirito à frente da boca. Não se para de aproximar do microfone. Robin, peço imensa desculpa. Mas a minha opinião é que esta merda. Eu pensava que a tua testa não dava para ficar maior, mas fica maior quando fechas os olhos. Agora pensa. Eu é que ficar de baixo. Desculpa, Vedas, mas mereceste este banho. enfim. Mereceste. Não, mereci. Foi bem. Peço desculpa, não queria. Não vais Olha, chorar agora para o Robin, pé do eu campo. vou contrariar-te. Eu vou contrariar-te numa situação, Robin. Fala-me. Eu vou contrariar-te porque tu não tens de pedir desculpa quando dás para alguém. Tens de ser Verdade, feliz. e eu faço isto porque estou bêbado. Porque se estivesse sóbrio, Não, mandava a foder logo. Porque sóbrio ou bêbado? Bêbado é um estado de espírito. É. Só estás bêbado se quiseres. Não, se o teu mas- dinheiro permitir. Claramente. Mesmo quando estás sóbrio, podes estar bêbado. É um estado de espírito. Agora é assim, gozar com alguém por uma característica, seja ela cor Não da me, des pele não me des um chá disto, meu. ou Eu outras, faço não isto. tem mal nenhum. Não, Sabes porquê? A Porque- puta da minha testa é uma coisa muito, muito bonita. Que eu digo-te assim, já tive Mas se pessoal. fosse a tua cor da pele, eu não podia gozar. Oh, desculpa lá, nigger. Aliás, vocês sabem que quando o Vedas estava a dormir de barriga para baixo e quando se levantou, quando levantou a cabeça, fez o Grand Canyon. Tirou aquela parte do meio. A foda é que houve 40 mil pessoas que foderam-se todas completamente nisso. Completamente. Completamente. Não vou ter que ganhar um nicas, não. Porque esta merda. The Iron Forehead. Esta Como assim? merda. 6 mil? 6 mil, caralho. Não vamos falar. Não eram 6 milhões? Eram 6 mil. É de 6 mil. Milhões, sim. Eles dizem milhões, mas são para aí 100 gajos. Os outros escaparam todos. Epá, não vamos Tu falar és- sobre tu és- desacordos. Opa, prontos. Isto vai ser flagrado como antissemita já. Antissemítico. Mas o quê? Nada. Que eram. Liberdade de expressão. Não, Liberdade de expressão não, é faz, flagada... faz a liberdade de expressão no teu podcast. Não, foda-se. mas liberdade de expressão é flagada como sendo isto ou aquilo. Porquê? Não, Se eu porque. gozar comigo próprio, está tudo bem. Mas se eu gozar com outra pessoa, Não, é crime? fatos históricos. Fatos históricos. Eu concordo contigo até certo ponto. Morreram 3 milhões de arménios durante a Primeira Guerra Mundial. Ninguém liga a isso. Morreram 60 milhões de chineses durante Mao Tse Tung. Ninguém liga a isso. Morreram 30 milhões de pessoas durante o regime de Stalin. Ninguém liga a isso. Morreram 6 milhões de pessoas. Não. Diz os números como deve ser. Morreram 6 milhões de pessoas, que são pessoas. Eu sempre falei pessoas. Benfiquistas. Não foram benfiquistas. Não, olha, eu vou Se fossem benfiquistas, estava tudo preso.
Não estava nada, caralho. Então Salazar... Estava. Eusébio o quê? Salazar era benfiquista. Salazar Eusébio era o quê? benfiquista. Por amor de Deus. Falas mal do Eusébio e vais preso. Oh caralho, eu sou benfiquista e tu falas mal do Eusébio, vou dar uma cabeçada. Já assim... Olha, já estou a falar eu um não bocadinho... quero levar uma cabeçada do Vedas fora de merdas. Não É verdade, parece é coisa verdade. bonita, meu. É verdade. Isso é impressionante. Ninguém quer levar uma cabeçada de mim. Claro mano. que não, mas tu parece que estás joelhadas com isso, man. Exatamente por causa dessa merda. Tu se fosses para o UFC, tu eras desqualificado porque a tua testa contava como uma arma de arremesso. No mínimo, no mínimo, no mínimo. Ok. Tendo em conta a situação. Falando em... A minha cabeçada, que era magro. Não. O Holocausto existiu por causa da tua cabeçada. Não, que eu nem sequer estava vivo. Agora pensa. Isso pensas tu. Exato, isso pensas. Damn, boy. De que realidade é que estamos a falar? E Pickle Rick. Pumba! Pickle Rick. E agora abri eu a Não, porta para conversa de multiverse. Não, vamos já ser me sinceros. Vamos entrar mesmo Não para existe. introspectividade. Vamos ser sinceros. O Holocausto foi uma merda. Uma merda. Eu a tentar escapar a cena, meu. Não. Tipo, Eu concordo. O Holocausto foi o sonho estúpido de uma pessoa que era degenerada mental. Chamada Hitler. achas que foi só uma pessoa? Não foi só uma pessoa. Então A questão pronto. é que aquilo é um brainchild de uma pessoa que vem de todo um contexto histórico de antissemitismo que já existe cerca desde do século XIII. Vocês por acaso, eu estive a ver, eu vejo um podcast que é regularmente que é o podcast do Joe Rogan e foi lá um gajo que era dos Marine Corps dos Estados Unidos. E ele tem um programa que é Finding Hitler, que é Já vi esse programa. Eu ainda não vi o programa, eu só vi o Man a fazer publicidade no podcast. E agora digo-te, sabes qual é a cena? Deixa-me falar com a Sabes qual é que foi a imagem mais fixe Opa. que eu vi dos Marines americanos? Mas às vezes o rapaz falar no podcast dele ou. Deixo, sem dúvida. Então cala-te. Mas a cena mais fixe. Cala-te. Mas a cena mais fixe que eu vi. Ouve, eu vou-te mandar a puta do meu sapato que Eu já vi essa merda em algum lado. Um jornalista que mandou um sapato a alguém. Exato, foi alguma coisa. Americano? Não. Sim, foi americano, não sei se foi. Não foi nada. Foi o Bush. É sério? Foi o Não, foi Bush. Levou com o sapato nos cornos. Yeah, exato. Não, ele desviou-se. Ele desviou-se por causa dos reflexos. Do chip de reflexos extraordinários que eles têm. Olha aí. Isto é um reflexo extraordinário. Olha o trabalho que essa Não, merda me eu vai só dar ia na dizer uma edição. situação. Se ele estava a falar, o podcast é dele, deixa-me Não, falar. eu só ia dizer que a imagem mais fixe que eu vi foi. Dizia a seguinte frase em cima: Keep in mind what you're fighting for. Tem em mente por aquilo que estás a lutar. E depois vês um capacete de um marino americano com uma bomba de petróleo, com uma foto de uma bomba de petróleo lá dentro. Essa imagem é fantástica. Havia uma piada bem. Não, obrigado. Eu a tentar dar o comic relief. Por acaso não estava. Estava a ter até. Está Tu tudo não sabes onde é que abananado. estás. Mas prontos. Eu estava a ver o podcast do Rogan e estava lá esse gajo dos Marine Corps. Posso estar enganado, posso estar aqui a dizer bullshit sobre a profissão dele, mas whatever. a premissa ao fim é ele tem um programa, já tem 3 temporadas, que é Finding Hitler. E a questão é, toda a gente diz, mas Hitler morreu, Hitler suicidou-se, certo, no bunker, em Berlim, na altura em que Berlim estava a ser invadida. Nisto, há boa documentação do FBI, documentação como ao caralho, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ter gasto milhões e milhões à procura de Hitler. Normal. Teoricamente, depois de ele estar morto. Normal. Calma, vai Vedas, ser. calma, isto ainda não acabou. Sim, chuva. Quem ficou com o suposto corpo O RSS. foi a Rússia.
Foi O RSS, não é a exato. Rússia, é diferente. 9 anos depois foram fazer o teste ao corpo, tinha lá a Rússia, e deram os resultados de uma mulher de 39 anos. Mas ao mesmo Normal. tempo os dental records estavam adulterados. A sério? Yeah. Eu não- Tu não, Isso não não tinha consegues visto. saber se a dentadura, porque o problema é que é assim, tu consegues identificar as pessoas pela dentadura. Uhum. E Hitler, na altura, fez um procedimento que foi mudar os dentes dele, praticamente todos, A de sério? ferro. Yeah. Isso está documentado com radiografias do dentista dele. Porque Hitler era daqueles gajos que acreditava em medicina tipo alternativa. Uhum. O gajo tinha um médico particular que lhe dizia: olha, toma estas merdas, toma aquelas merdas, não te esqueças que estás em 1940. Sim, A sim. medicina não é tão estudada como é hoje em dia. Sim. Desculpa. E eles tomavam tipo as mesinhas. Hitler tinha a ideologia de que o teu pé tinha que ter. Não, mas isso é, mas não quer dizer que ele cumprisse isso. Eu estou a falar a nível de Cumpria. saúde. Hitler estava prestes a morrer, praticamente. No fim da Segunda Guerra Mundial, Hitler estava debilitado a nível de saúde. Porque ele tomava mesinhas, ele tinha tipo Parkinson e outras doenças. A sério? Pensava-se que tinha Parkinson, ou pensa-se que tenha. Uhum. Mas o gajo tomava bué de mesinhas e tipo, porque tinha um médico que lhe dizia: olha, toma este químico mais aquele, que isto faz bem ao estômago, mais aquele que faz bem àquilo. Não te esqueças que estás numa altura, em 1940, em que as anfetaminas foram inventadas e eram dadas como medicamento para curar Completamente. a tristeza. Uhum. E nisto, tens um gajo que chega ali, que toma todo tipo de merdas, encontras o cadáver dele, não faz sentido, mas o dental record parece ter sido adulterado, porque ele tem radiografias dos dentes dele que não fazem sentido em relação àquilo que foi encontrado. Ok. Mas está muito próximo. Ou seja, eles não sabem dizer se morreu ou se não. É assim, de Mas pronto. de qualquer das formas o gajo já morreu. Exato. Isso temos a certeza que o man Isso está temos morto. a certeza que o Mas man não está é morto. essa a parte interessante que eu quero chegar. É, depois desta pesquisa toda, os Estados Unidos... Quantos milhões foram gastos? Depois, milhões. Pai, não te consigo Não dizer é o isso. número. Quantos milhões foram gastos à procura de Bin Laden, mesmo depois deles dizerem que estavam mortos? Opa, mas deixa-me... Não saltes de uma história para a outra, Daniel. Calma. Há uma coisa de cada vez. E nisto ele estava a dizer que os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, tinha outra preocupação, outra prioridade, que era combater o comunismo. Sim. Queres um bocadinho de água? Jungle? Só estava a dizer ao Vedas para não deixar que eu copo. Para não Mas combater- pronto. não combater o comunismo. Ora, portanto, Calma, entramos mas dentro o que da- aconteceu, o que aconteceu é eles descobriram 3 rotas diferentes, no qual isto já não é desconhecida à maior parte do público, Rotas que é de fuga. grandes, exato, para a América do Sul. Sim, tu tens uma grande comunidade de nazis que fugiram para a América do Sul, principalmente para a Mas Argentina. não é uma Tens grande outra- comunidade. Não, É tens, 100 mil, e para além disso, não é só nazis. mais é, ou menos. É o topo. High ranking, Exatamente, é o topo. generais, Mais que generais, estamos a falar de pessoal ligado diretamente ao Hitler. ao Hitler. Exato. Para além disso, tens pessoal que fugiu para a Índia, há rumores que fugiram para a China, há rumores que têm uma base na Antártica, há rumores que os nazis têm uma base no lado escuro da Lua. A pergunta que eu faço, Mas isso, a there's a lot pergunta of que eu rumors. faço é só o seguinte: no Brasil, ou É mais na Argentina. Argentina. Brasil, Só Argentina, Argentina. porque tu tens o Morro do Alemão, a questão será O Morro do mesmo, Alemão não tem nada a ver. posso estar errado, posso estar errado, Podes. Mas hoje não. Cheiras mal. a gata está a mexer aos pés, Eu disse que cheirava isso mal já e a gata posso- foi cheirar os pés. já posso estar tipo todo aí completamente errado. Os sítios onde nós vamos falar, ou que tu falaste, são sítios que eles podiam ter ido,
mas são todos eles sítios que seriam o extremo comunismo, ou seja, que seriam uma proteção para o comunismo. Não. Não? Vedas. Vietnã. Não é nazis. Não, Basicamente comunismo. Eu fui bastante claro Não, naquilo tu que disse. na conversa começou com é nazis, e tchonco. tu passaste para o comunismo. Concentra-te. E eu virei para vocês e disse assim: aquilo poderia virar para o comunismo. E aí entramos em Nixon. Não propriamente. Ainda não saímos, ainda não fomos para essa conversa, John. Então é Estás só a acelerar, eu. Vedas, estás a acelerar. Calma. Keep on track. Calma. Peço imenso desculpa. Então, Basicamente, o que tu agora vês em Argentina é, tu vês 50 comunidades alemãs, tipo, cada uma com 20 mil. E isto são, tipo, com construções e arquitetura e Ok, Cid. e a Querias arte comic relief. completamente... Tu estás à procura de um comic relief, estás à procura de uma forma para. Basicamente, não diria acabar o podcast, mas. Man. Estás-nos a fazer pensar, eu não consigo pensar a esta hora. eu preciso pensar. Yeah, o Vedas claramente consegue pensar, Claramente. Mente. Eu preciso- mas acho que está uma boa marca. Não, eu diria mais. Sabes, a parte mais interessante disto tudo é que nós pensamos que estamos a falar de coisas realmente importantes. Mas o que temos de saber é que quem é que ganhou o campeonato? Yeah. A pergunta vai ser: Foi bem, Quem é que tem realmente um clube o poder? qualquer. Um clube qualquer. Epá, que cabrão, velho. o que é que realmente é o poder? Quem ganhou o quê? O que é que realmente Vamos é o poder? fechar, gente, com... E assim me despeço. Espero que voltem, meus amigos. Foi bom cá ter-vos. Um pouco Não mais. voltem. Joquinhas. Sem Não dúvida. voltem. É, este é possível. Dispara